Você tem que colocar na sua cabeça que você foi um projeto. Todos nós somos um projeto. E todo projeto ele é criado para dar certo. E você precisa identificar. Você tem que ver se não é o ambiente onde você está. Muitas vezes você gosta de fazer aquilo, você quer trabalhar com aquilo, só que está num ambiente inadequado. E aí você muda de ambiente, muda de empresa, muda de local, muda ali o círculo que você tá e você consegue ter mais alegria, consegue ter mais felicidade. Se ainda não deu certo pra você, tem que criar suas metas e não desistir. Você tem que persistir e a gente se coloca em ação, a gente consegue atingir os nossos objetivos, a gente consegue atingir os nossos resultados. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje eu estou aqui com o Jun Mab. Ele é formado em arquitetura e urbanismo, administração de empresas, gestão ambiental. Ele é sócio-diretor do escritório de arquitetura e urbanismo, Ken Mab Arquitetos e Associados. Ele é fundador da Mab Academy e da Mab Galeria de Arte. Também foi professor universitário e como ele não fez tantas coisas assim, ele ainda presta serviços voluntários como diretor do Instituto Vencer Sustentável, Manabu Mab, na Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gaimacho Kenshusei e no Rotary Clube de São Paulo, Brasil, Japão. Você viu que hoje a gente vai ter bastante assunto para falar. Seja bem-vindo, John. Obrigado pelo convite, né? E pela oportunidade para a gente poder conversar hoje. Bom, John, eu queria que a gente comece aqui sempre falando sobre a história do convidado. Então, como que você cresceu, como que você chegou até aqui? Vamos lá, então, nasci aqui em São Paulo, né? Eu falo a mistura que a gente tem aqui no Brasil. Então, meus avós, por parte de pai, são japoneses, né? E por parte de mãe, então, meu avô é espanhol e minha avó é de descendência portuguesa, né? Então, essa grande miscigenação que a gente tem aqui no Brasil. E me formei em arquitetura, como você falou, né? Fiz também graduação em administração, pós a parte de gestão ambiental. E fiz também as formações ali na parte de desenvolvimento, né? Pessoal, ali a parte de coaching, mentoring, diversos outros cursos ali, né? E então hoje eu atuo, né, com essas três empresas. Tenho o escritório de arquitetura, tenho a Mab Academy, que a gente trabalha, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, né? E a Galeria de Arte. Então esse é um pouquinho aí, além dos trabalhos voluntários. Então, faço parte, né, da JCI, né, mais conhecido aqui no Brasil como Câmara Júnior Internacional, Junior Chamber International. Então, fui presidente da JCI Brasil-Japão em 2013, fui presidente nacional da JCI Brasil em 2017 e atualmente, agora 2024, eu estou como presidente do Senado JCI Brasil, né? Então, um pouquinho aí do trabalho voluntário, né, e além de outras como Rotary, né, Rotary Clube São Paulo, Brasil, Japão e outras entidades nipo-brasileiras. Ah, maravilha. E qual que foi? Você começou com o escritório de arquitetura, como administrador. Qual que foi essa virada de chave? Por que você decidiu procurar a questão do coaching? Ah, legal. Então, eu sempre, né, na verdade, dei aulas, treinamentos, palestras, mesmo na parte do voluntariado. Na JCI, a gente desenvolve muito essa parte de treinamentos, né? Na época, a gente tinha ali uma formação para ser treinador. E aí, eu fiz toda essa parte de formação e já dava alguns cursos ali na JCI. E, bom, eu fui eleito, então, presidente da JCI em 2015 para a gestão de 2017. E hoje a gente usa muito a internet, né, para se conectar. É muito mais fácil. Depois da pandemia, nossa, foi muito mais rápido. Acho que acelerou ainda mais. Mas em 2017 o pessoal ainda não usava tanto assim como hoje, principalmente para reuniões, a internet, né? E aí eu precisava me conectar com os membros voluntários ali. Na época eu estava liderando aproximadamente 2.000 membros voluntários. E eu queria me conectar mais, porque a maioria dos membros eles estão no sul do Brasil, né? E daqui de São Paulo tem essa distância física. E aí eu fui procurar diversas ferramentas e aí então eu encontrei a parte do coaching. E aí, às vezes, o pessoal me pergunta, você vai fazer algum curso de coaching, né, para você abrir uma empresa? Não, na verdade, eu fui fazer para eu poder usar, né, dentro de uma organização não governamental, que eu estava como presidente. E a partir daí, então, eu fiz a minha formação e tem uma coisa que tudo que eu começo, eu termino, né? Então, como eu fiz a formação, eu precisava tirar minha certificação. E eu precisava ter ali as horas de atendimento, os relatórios. Então, eu fui atendendo, né, alguns amigos conhecidos. E o pessoal começou a falar assim,
Posso convidar meu primo, minha prima? Não, pode convidar. Eu preciso aqui fazer. Na época eu atendia no meu escritório de arquitetura, só que depois do expediente, né? E aí terminou lá os horários, né? A questão ali dos relatórios que eu precisava. Eu falei, bom, pessoal, já terminei aqui, já mandei lá todos os relatórios, né? Então tá tudo certo, pessoal. Não, precisa continuar me atendendo, precisa atender um amigo meu, porque eu tive tal resultado, eu tive isso, tive aquilo. Eu falei, peraí, então, deixa eu estruturar. Aí que eu abri um outro escritório, né, separado do escritório de arquitetura. Aí que eu fui fazer também outros cursos, outras capacitações. Então, com os grandes players do mercado nacional e internacional, né, para eu também poder me capacitar mais. E aí eu abri então a MAB Academy, né? Então eu comecei a questão das palestras que você comentou desde antes, mas a parte do coaching eu fui procurar primeiro para usar dentro da organização e depois acabei, né, abrindo ali a empresa porque eu vi que realmente podia ajudar cada vez mais pessoas, não precisava ficar somente ali na organização não governamental, né, na JCI no caso. Ah, entendi. Então foi para essa outra parte que você começou a entrar nesse mundo do coaching. Hoje no Brasil, as pessoas elas têm a visão de que o coaching é piada, que coach é o coach picareta, coach é sempre uma piada. Só que lá nos Estados Unidos a gente sabe que os grandes CEOs, eles têm mentores, têm coaches. Aqui no Brasil, os CEOs das grandes empresas também têm coaches. Só que a gente vê aqui que existe um pensamento de atacar sempre o sucesso. Então, tudo que vai tirar a pessoa da zona de conforto, o brasileiro tem essa mentalidade de querer excluir e falar que aquilo não presta. Qual que é a importância do coach na vida de uma pessoa? Quais são alguns resultados que você conseguiu ter para os seus mentorados aí? Eu acho que essa questão que você comentou, né? Como em qualquer área que a gente tem, né? Independente de ser no Brasil ou fora do Brasil, a gente tem gente que trabalha de maneira correta e gente que infelizmente não trabalha da maneira correta, né? E com o coaching também, né? Não é diferente. Então tem gente que trabalha muito sério e infelizmente tem gente que não leva assim a sério, né? E aí por isso acaba fazendo aí, vamos dizer, essas piadas aí, esses memes aí que a gente vê na internet, né? Então hoje em dia a internet dá voz para tudo, né? Infelizmente, esses maus profissionais aí acabam denegrindo essa imagem, né? Mas é a mesma coisa, eu falo, de repente vamos pegar aí profissões mais tradicionais, um advogado, um médico, né? A gente vira e mexe aí escândalos que aparecem, médicos que fizeram, né, barbaridades também, advogados, em qualquer área. Arquitetos, né? Eu sou arquiteto, então arquitetos, em todas as áreas, infelizmente, a gente tem isso. Só que aí o coaching acabou sendo mais, vamos dizer, disseminado, vamos assim dizer, né? Mas como você comentou, o coaching levado a sério, ele traz muito resultado, né? As pessoas, elas trabalham ali para quê? Com objetivo específico. É para acelerar um resultado. Então, quando a gente trabalha com essas ferramentas, quando a gente trabalha de uma maneira correta, a gente vê que realmente a gente consegue acelerar esse processo, né? Então, esses são os benefícios ali do coaching levado a sério, né? Não simplesmente ali algumas coisas, pessoal, até dissemina falando que é coaching, na verdade não é coaching, né? Então isso que acaba tendo essa confusão, vamos dizer assim, né? Que as pessoas acabam não entendendo muito bem qual que é o objetivo, né? Então o objetivo é você acelerar um processo, né? Você acelerar ali algo que você busca, um objetivo, uma meta. Então como que você vai fazer para você conseguir atingir isso de uma maneira mais rápida? Então é basicamente isso que a gente trabalha. E aí utiliza uma série de ferramentas, né? Ah, legal, legal. Pegando esse gancho aí, então, quero saber o que é o método MAB e a MAB Academy. Como você chegou nesse método? O que é esse método? Ah, legal. Então, na verdade, eu tenho a MAB Academy, né? Criei a MAB Academy. O que é a MAB Academy? É uma empresa que a gente trabalha desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então a gente trabalha aí com palestras, workshops, mentorias individuais, mentorias em grupo, né? Então a gente trabalha de uma série de maneiras ali, produtos que a gente tem. Temos cursos também presenciais, cursos online, então a gente tem aí uma série de produtos. E o método MAB, então o método MAB, como que eu cheguei a ele, né? Como eu te falei, eu fiz a formação ali não só de Master Coach, né? Mas eu fiz com vários players do mercado. Os principais players do mercado nacional e internacional. Então, Tony Robbins também, fiz curso com ele, né? O T. Harv Eker, né? Que escreveu o livro lá, O Segredo da Mente Milionária. Então, fiz curso com esses players aí também,
né? E aí, na verdade, eu comecei a usar primeiro na minha vida, aplicar ali tudo que eu peguei na minha vida. Começou a ter resultado. E aí, então, eu comecei a utilizar com os meus mentorados, né? E aí também começamos a ter resultado. E aí eu vi, eu peguei também as filosofias japonesas, que eu utilizo como base ali, né? Como plano de fundo, para aplicar na minha vida e aplicar na vida dos meus mentorados ali. E aí eu criei o método MAB. Né? Então, o meu sobrenome, e aí ele é baseado em 4 grandes pilares, que é a questão da melhoria contínua, atenção plena, bons relacionamentos para a gente atingir aí excelentes resultados. Quando a gente fala melhoria contínua, muitas vezes o pessoal fala, mas qual área? Nas diversas áreas da nossa vida, né? Você quer melhorar na sua saúde? Você quer melhorar na parte financeira? Quer melhorar na parte profissional? Quer melhorar na parte espiritual? Diversas áreas você pode querer melhorar. Atenção plena. Falo que hoje o grande problema que a gente tem é que a gente vê lá o pessoal sai para almoçar, sai para jantar, um casal ou uma família. Tá cada um no seu mundo, cada um com o seu celular, né? Então a pessoa tá lá, mas ao mesmo tempo não tá, a cabeça tá em outro lugar, né? Tá só o corpo ali da pessoa. Então para a pessoa aproveitar melhor os momentos, né? Então atenção plena. Quer ver? Tem uma filosofia japonesa, né, que a gente usa, Ichigo Ichie, né, que seria uma vez um encontro. E isso, na verdade, ele vem ali para trazer a beleza dos encontros únicos da vida. Como a gente está conversando aqui hoje, a gente poderia marcar outro dia, pode ser no mesmo horário, mesmo local, inclusive a gente está vestindo com a mesma roupa. Mas eu vou estar com um estado de espírito, com uma energia, você com outra, né? Acontecem coisas do nosso dia a dia. Então, esse momento que a gente está tendo aqui agora é um momento único. Então, a gente tem que aproveitar isso. E muitas famílias têm, né? Tem famílias que fazem encontros ali semanais. Né? E aí elas não aproveitam isso, porque semana que vem pode ter, semana que vem vamos ter outro. E infelizmente pode acontecer alguma questão ali que impossibilita esse encontro, né? O mais comum é quando a pessoa tem uma perda ali, alguém morre na família, né? E aí só depois que morre que a pessoa vai dar valor para aqueles encontros únicos. Então a ideia é a gente aproveitar, não precisa acontecer nada, vamos dizer assim, ruim para você aproveitar os momentos, você tem que aproveitar realmente. Então atenção plena nesse sentido, né? Bons relacionamentos. Quando a gente fala bons relacionamentos, a primeira coisa que vem à cabeça é o networking, né? A pessoa fala, networking é importante. Claro que o networking é importante, né? O relacionamento ali profissional é muito importante. Só que eu também falo dos bons relacionamentos com as pessoas que são importantes para a nossa vida. As pessoas que você ama, né? Os seus amigos, os colegas. Então, como é que está o relacionamento com essas pessoas? E tudo isso para a gente atingir aí excelentes resultados, né? O termo também que está em moda é alta performance, principalmente agora que a gente está próximo aí das Olimpíadas, né? Se fala muito alta performance e tal. Então, alta performance, só que muitas vezes o pessoal foca, mais uma vez, no profissional. E acaba esquecendo como é que está a saúde, né? Como é que está aí o relacionamento com a família, como é que está a parte financeira. Então, alta performance, excelentes resultados nas diversas áreas. Então, o método MAB, ele se baseia nesses 4 pilares. Melhoria contínua, atenção plena, bons relacionamentos, para a gente atingir aí os excelentes resultados. Muito interessante. E o que eu pesquisei suas redes, tudo, e o que o Ikigai tem a ver com o método MAB e com esses 4 pilares? Legal. O Ikigai, né? Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente aqui conhece. Então, o Ikigai é uma das filosofias japonesas, né? Aqui no Brasil, ela veio sendo traduzida como propósito de vida. Para mim, na verdade, eu acredito que é algo muito maior do que propósito. Eu acredito que é um legado de vida, né? E aí eu gosto de fazer um paralelo, assim. Como minha família toda é de artistas, eu falo, quando a gente nasce, a gente recebe uma tela em branco. E aí a gente começa a fazer ali os primeiros amigos, começa a falar as primeiras palavras, né? Como se a gente estivesse fazendo os primeiros traços na tela. A gente começa, então, a aprender a criar frases, a falar algumas línguas, então são as composições. E ao longo da nossa vida, a gente vai criando essa obra de arte. E eu acredito que quando a gente sair desse mundo, né, quando acabar a nossa vida aqui no planeta Terra, a gente tem que ter deixado uma grande obra de arte, que vai ser o legado para as próximas gerações, né? Então, para mim, o Ikigai está muito, muito conectado a essa questão de legado. E por isso eu convido as pessoas a fazerem da sua vida uma obra de arte, né? Construir uma obra de arte. Então, é isso que a gente tem que aproveitar, momentos únicos. E aí o Ikigai vem nesse sentido. Então, aqui no Brasil ele é traduzido como propósito de vida, mas eu acredito que é muito maior, que é o legado de vida, né? E aí, então, a gente utiliza... O Ikigai é uma das filosofias que a gente utiliza no método MAB, para que as pessoas comecem a entender melhor, né? Tem alguns dados que são um pouco assustadores. Aqui no Brasil, 76% dos brasileiros se dizem infelizes com a atividade profissional que estão realizando, né?
Então esse é um dado que assusta muito. Outro dado, a segunda-feira é o dia da semana mais odiado, né, pelos brasileiros. Então, deve ser por isso que a gente vê tanto hashtag sextou, né? E a gente não vê o hashtag segundou, né? E aí, nesse sentido, acho que se a gente começar a ver essas pesquisas, elas começam a se conectar. Então, a pessoa não gosta do que faz, vai lá, tá assistindo lá a televisão, sei lá, Gols do Fantástico, acaba sendo um gatilho para quê? Putz, amanhã é segunda-feira, eu vou ter que ir lá para aquele trabalho chato, tal. Então o Ikigai, na verdade, ele faz você entender por que você está fazendo isso. Porque às vezes a pessoa entrou e ela está num estado automático, ele está no piloto automático. Às vezes entrou em uma empresa para quê? Vou entrar aqui, vou começar esse trabalho, para quê? Para fazer uma grana, depois procurar uma outra coisa que eu gosto mais. Só que ela entrou lá, aí ela tem uma promoção, acaba tendo alguns benefícios e entra na famosa zona do conforto. E fica lá 5, 10, 15, 20 anos, não tem a vida que queria, mas também não tem uma vida ruim. Tá lá, no morno, né? E a pessoa vai ficando. Só que aí quando ela sai, ela fala, putz, poderia ter construído muito mais coisa, né? Fiquei ali indo toda semana lá, me carregando para ir trabalhar, literalmente, esperando só sexta, sábado, domingo, né? Então é uma coisa que eu falo também, aí uma outra filosofia japonesa, que é o Mottainai, né? Na verdade, eu acho que é um desperdício. A gente tem 7 dias na semana para aproveitar só 2. Sábado e domingo, vamos pegar aí 2,5. A sexta-feira ali, a parte da noite, né? Então, para mim, é um desperdício. Então, na verdade, a gente tem que aproveitar todos os dias da nossa vida. E a segunda-feira tem que ser um dos dias mais interessantes. Para quê? Porque é mais uma oportunidade que a gente vai ter de fazer aquilo que a gente ama, fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, o Ikigai está muito conectado a isso. Quando a gente pesquisa, né, jogar no Google, o Ikigai, acho que uma das primeiras coisas que vai aparecer é o diagrama do Ikigai, né? Então, tem lá. Segundo o diagrama criado pelo Mark Wynn, ele fala assim, o que você ama, o que o mundo precisa, aquilo em que você é bom e aquilo que podem te pagar. Quando você encontra essas 4 esferas, você encontra o seu Ikigai, né? Então é isso que esse diagrama traduz. Essa é uma visão, vamos dizer assim, mais para nós ocidentais, né? Só que quando a gente conversa com os japoneses, o sentido do Ikigai é um pouco diferente. Porque principalmente essa esfera financeira, ela num primeiro momento não pode fazer muito sentido, né? Então esse termo ele veio para o Brasil, para nós aqui ocidentais, ele surgiu através de uma pesquisa que foi feita, na verdade, né, nos locais no mundo onde tinha o maior número de centenários. E aí eles acharam, né, as famosas Blue Zones ou zonas azuis, né? Tem até um documentário na Netflix ali, né, Como Viver até os 100 anos, que é interessante, que é do Dan Buettner, né, que é esse repórter ali que trabalhou em parceria com a National Geographic. E aí, então, uma das regiões é Okinawa, que é o conjunto ali de ilhas ao sul do Japão. E eles começaram a fazer as entrevistas, como se fosse o Globo Repórter. O que vivem, o que comem e tal. E nessas entrevistas surgiu muito assim, eu vivo de acordo com o meu Ikigai, eu sigo o meu Ikigai. E aí eles começaram, então o que é o Ikigai? Né? Então o Ikigai é a razão pela qual você se levanta todas as manhãs. Né? Por que você faz o que você faz todos os dias? E aí, então, esse é o significado maior para os japoneses. E como eu estava falando, a esfera, às vezes, ali financeira não faz tanto sentido, como faz aqui para nós ocidentais, porque você pega lá, não foi feita essa pesquisa com centenários, aí você pega uma bisavó, uma avó ali, qual que é o Ikigai dela agora? O Ikigai dela agora ela já teve toda a vida dela profissional. Agora o Ikigai dela é passar as culturas, passar as receitas familiares para filha, neta, bisneta. Né? Qual que é o Ikigai ali de um mestre que faz as espadas samurais, famosas espadas samurais? Né? É passar ali a técnica para os discípulos dele. Né? Você não vai lá e compra na Hotmart um curso como forjar uma espada samurai. Não tem isso. Né? É passar uma tradição de tradição em tradição. Ele escolhe para quem que ele vai passar. Então esse é o Ikigai dele. Né? Então esse é um pouco da diferença que a gente vê, né, entre o Ikigai ali para os japoneses e o Ikigai que veio para nós ocidentais. Né? E aí o pessoal fala assim, Jun, mas aí então, se eu for só fazer o que eu amo, o que eu sou bom e o que o mundo precisa, eu vou viver do quê, né? Aí eu falo, não, a parte financeira ela é importante, mas ela não pode ser o primeiro ponto. Tem gente que às vezes vê esse diagrama e aí quer começar assim, tá bom, então como é que eu posso fazer dinheiro? E aí tenta encaixar as outras partes. Aí que tá o erro, né? Eu falo que a parte financeira ela é uma consequência. Então aquilo que você faz bem, aquilo que você ajuda as outras pessoas vão começar a te reconhecer. E o reconhecimento, inclusive, é financeiro. Vão te contratar, vão comprar seus produtos, vão contratar seus serviços, né? Então, isso é um pouquinho do Ikigai. É você viver fazendo aquilo que você gosta, sendo reconhecido por aquilo e, consequentemente, sendo bem remunerado, né?
pela sua atividade, né? Então fazer aquilo que você gosta, ajudando os outros e tendo esse reconhecimento financeiro, inclusive. Muito interessante. O Pablo Marçal mesmo, eu sou aluno dele e tudo, e ele diz que a maior prisão que tem é carro da empresa, é o férias bonificadas, porque ela faz aquele executivo que ganha lá 30 mil reais por mês, mais o carro da empresa, mais a viagem, mais bonificação, faz ele não conseguir sair dali. Por quê? Porque ele pensa que ele vai sair dali, ele vai morrer de fome. Aquela empresa ali, ela é uma algema para segurar aquela pessoa, que igual você falou, acaba às vezes a pessoa sendo infeliz, mas ela tem o conforto dela, aí ela vive pela sexta-feira. No meu caso, todo dia para mim é segunda-feira. Eu não sou do time sextou, não. Eu sou do time segundou, porque eu amo o que eu faço. Eu gosto da parte de marketing. Eu me exercito todos os dias. Eu não deixo de de correr no parque. Paro todo dia, meio-dia, para fazer meus exercícios, porque eu já tenho esse costume e implementei esse hábito na minha vida. Como uma pessoa que está na corrida dos ratos, que eu vi que você também gosta que você leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, foi um livro que abriu minha cabeça, acho que foi em 2006, e como uma pessoa que está ali na batalha do dia a dia, pode achar o Ikigai dela? Boa pergunta, né? Essa é uma questão que às vezes o pessoal tem esse medo, esse receio, né? Eu tô aqui, tô numa zona confortável e tal, né? Então, aquilo que a gente estava falando, a gente precisa ter uma certa responsabilidade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos supor que você não está gostando da atividade que você está realizando hoje. Eu vou falar assim, tudo bem, quanto que você consegue se manter? Por quantos meses, se não entrar nada na sua conta, você vai conseguir se manter, né? Tem gente que é extremamente regular, que o que ganha, gasta, né? Não tem zero ali. Então, eu falo, a primeira coisa é ter essa reserva financeira. Porque isso vai dar uma segurança para que a pessoa possa ir atrás ali, né, da questão dos sonhos dela, do que ela gosta de fazer. Então, a gente precisa ser muito responsável nesse sentido, né? Não é falar assim, não, para tudo que você está fazendo, pede as contas e vai embora, né? Aí não, então a gente tem que ter ali, porque a pessoa vai ter que pagar aluguel, ou mesmo vai ter que pagar alimento, tem que pagar escola, né? Quem tem filho, tal, plano de saúde, um monte de coisa, tem os gastos do dia a dia. Então a primeira coisa é o seguinte, tem que ter uma reserva. Qual que seria um valor ali adequado para essa reserva? Não tem um correto, mas assim, o mínimo sugerido é que você tenha 6 meses do valor que você vai usar no seu dia a dia para você se manter, né? O ideal seria 1 ano, 12 meses, você conseguir se manter, isso se não entrar nenhum real, né, na conta. Mas para quê? Para que a pessoa possa ter a cabeça tranquila para trabalhar naquilo que ela precisa trabalhar. Senão também não consegue, senão a pessoa volta para essa corrida e vai pegar, às vezes, outra atividade que também não vai dar prazer. Mas por quê? Porque precisa se manter, né? Então, a primeira coisa é assim, tem que ter uma reserva para você poder fazer essa transição de uma maneira tranquila, né? E a pessoa tem que se conhecer, né? Porque quanto ela mais se conhecer, melhor. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Ele é importante e ele é desafiador. As pessoas têm que ter muita coragem para se conhecer. Por quê? Quando ela começa a se conhecer, ela vai achar coisas muito legais. Mas ela vai descobrir também coisas que não são tão legais, né? Então, quando eu comecei lá meu processo de autodesenvolvimento, eu descobri um monte de coisa legal do Jun, mas eu também descobri umas coisas que não são tão legais, não eram tão legais, né? Que eu gosto de falar assim, quais são as mentiras que você conta para você mesmo? Quais são esse tipo de mentira? Isso não é para mim. Eu não consigo, eu não posso, né? Por que você está contando isso para você? Então é investigar, aí você vai se conhecendo, você vai entendendo. Foi alguma situação que aconteceu no passado? Foi alguma coisa que aconteceu lá e eu interpretei de uma outra maneira, né? Quando a gente é criança, muitas vezes a gente interpreta de uma outra maneira. E nem sabe por que a gente está carregando aquilo na nossa vida, né? E aí então entender o que tá se passando. E aí a primeira coisa então, autoconhecimento, ter a reserva financeira, e aí sim, fazer a transição, buscar o que você gosta de fazer, o que você fala bem e como você pode, né, ser remunerado por isso, como você pode realmente ser reconhecido por isso. Então tem uma série de atividades, né? Então vamos dizer, arquitetura. Você pode trabalhar em N áreas de arquitetura, né? A parte também administração, várias áreas de administração. Então cada um vai poder escolher qual área dentro ali do que gosta de fazer que vai se adequar melhor.
Né? Tem áreas dentro da arquitetura que eu particularmente não gosto de atuar e não atuo. Mas tem outros escritórios que são específicos naquela área. Da mesma maneira que tem áreas que esses escritórios não atuam e eu atuo, né? Então, assim, você precisa entender o que você gosta e trabalhar em cima disso, né? Sim, sim. Você falou aí de crenças limitantes, que às vezes a gente conta mentiras para nós mesmos para não realizar alguma ação. Por exemplo, eu comecei esse podcast aqui para me desafiar e melhorar as minhas habilidades de comunicação. Então, ter a coragem de aparecer na câmera, conversar com novas pessoas, trazer novas ideias. Em relação a essas crenças limitantes, como que a gente identifica e como que a gente combate uma crença limitante? Legal, boa. Vamos lá. Então, como que surge uma crença? Acho que é o primeiro ponto, né? Crença, ela surge de duas maneiras, basicamente de duas maneiras. A primeira delas é a repetição. Né? Então você escutou, né? A vida inteira ali, aquela mesma crença. Vai batendo ali, como se fosse martelando. Ou então, para ser mais fácil, você pega uma folha de sulfite em branco, pega um carimbinho lá e vai carimbando. Enche essa folha de carimbos. Então, você ouviu tanto aquilo lá, se transformou em uma crença. Então, essa é uma maneira, a repetição. E a outra é forte impacto emocional. Então, vamos pegar essa analogia aí da folha em branco. É como se você pegasse um carimbo gigantesco, enchesse ele de tinta e desse uma carimbada só. Né? Então, forte impacto emocional. Então, essas são as duas maneiras que uma crença, na verdade, ela é criada. Repetição ou forte impacto emocional. E aí, a primeira coisa é você identificar isso. Né? E aí, quando você identifica, o que aconteceu? Quer ver um exemplo simples ali? A gente falou que alguns ambientes ali, né, profissionais hoje, as pessoas não se sentem felizes, se sentem infelizes. Né? O dado que eu trouxe, 76% dos brasileiros se sentem infelizes no mercado de trabalho. Por que isso pode ter acontecido? Bom, tem N motivos que podem ter acontecido. Um dos que eu acredito é o seguinte: a criança podia estar lá brincando na casa dela, estava lá com os pais ou com quem criou ela, e os pais ou esse responsável estava ali querendo conversar com um amigo. E a criança estava fazendo uma bagunça, né? E aí ele pegou e virou e falou assim: não faz isso, fulano, não faz isso, fulana. Isso não é coisa de, né, menininho crescido, menininha crescida, tal, isso é coisa de criança. E aí a criança é uma esponja. Então, o que ela entendeu? Claro que a pessoa não falou aquilo de propósito, mas o que a criança pode ter entendido? Pode ter entendido assim: bom, para eu ser um adulto, né, responsável, eu preciso ser sério. E aí, na cabecinha dela, ser sério era chato, ela queria brincar, né? Então precisa ser um negócio chato. E aí, por isso que muitas vezes, ainda bem que está mudando, alguns ambientes de trabalho acabam sendo extremamente chatos, monótonos, né? Ainda bem que hoje não. Hoje vários ambientes aí estão mudando, estão tendo questões mais agradáveis ali, a pessoa acaba tendo mais maneiras de poder se relacionar, tem alguns que você leva lá o seu pet, né? E, enfim, começa a trazer um ambiente mais agradável. Mas isso, então, é um exemplo de uma crença que pode ter sido criada, né? E aí a pessoa precisa entender onde isso aconteceu para que a pessoa consiga realmente superar isso, né? E consiga entender onde está ali a raiz do problema, né? Então, aí vai trabalhando isso e vai ressignificar, né, essa questão, vai dar um outro entendimento para aquilo que aconteceu, com a cabeça de hoje, né, e não com a cabeça ali de criança. Então aí a cabeça de hoje seria, bom, basicamente a pessoa queria conversar ali e falou aquilo lá para eu ficar quieta, né. É claro que aqui eu estou simplificando muito, é um exemplo hipotético que a gente pegou, né, mas às vezes são algumas coisas que aconteceram lá principalmente na infância, que marcou ali a vida com um forte impacto emocional. Ah, entendi. Normalmente é uma figura de autoridade, né? Um pai, um professor. Então, o pai... Dinheiro não dá em árvore. Hoje em dia você é uma pessoa escassa. Né? Aqui, né? Aqui no Brasil a gente tem muitas dessas crenças. Pegar essas crenças aí ligadas à questão financeira. Nossa, aqui a gente tem muito, né? Começa com aquele negócio lá, né? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Nós brasileiros temos a questão do ganhar dinheiro. E o ganhar dinheiro, a gente já se coloca numa posição passiva. Ganhar dinheiro parece que o quê? Que alguém vai ter que te dar alguma coisa, né? Vai vir alguém, alguém vai vir aqui e vai me dar um dinheiro. O americano já é o contrário, é o tal do fazer dinheiro, make money, né? Então, fazer dinheiro, aí você se coloca numa posição ativa. Então, John, isso é besteira. Não, na verdade, de maneira inconsciente, se você não começar a reparar, né, nessas questões, você vai continuar vivendo da maneira que você sempre viveu. Agora, se você trocar essa simples questão do ganhar dinheiro por fazer dinheiro e colocar na sua cabeça que para você ter um retorno financeiro maior depende de você, aí você vai conseguir, né, tomar as rédeas da sua vida. Você vai ter a tal da autorresponsabilidade.
né? E aí vai parar de ficar culpando o governo, ficar culpando a empresa, né? Depende de você. O que depende de você que você pode fazer, né? Então, nisso que as pessoas, muitas vezes, elas não tomam as rédeas da própria vida, né? E fazem isso. Então, é uma decisão que você tem que tomar. Eu quero criar essa meta de tal assunto, tal área. Por que você quer criar essa meta? Qual que é a importância? Eu quero ir para academia todos os dias. Por quê? Porque todos os meus amigos estão indo. Não, você não vai. Só porque as pessoas... porque é uma moda. Mas aí isso daí não vai ter uma questão lógica para você. Não, eu quero cuidar da minha saúde. Tá, e por que você quer cuidar da sua saúde? Porque eu quero viver até 100 anos. E por que você quer viver até 100 anos? Porque eu quero seguir aí vivendo meu Ikigai, né? Ok, então você vai cuidar da sua saúde. Você tem um motivo claro. Né? Porque eu quero ver meus filhos crescerem, quero ver meus filhos... então você tem um motivo claro. Não é porque é uma moda que seus amigos estão indo na academia que você vai começar a ir na academia, né? Então, todas as metas, elas têm que ter um porquê muito claro. E às vezes as pessoas nem pensam nisso e escrevem metas por escrever metas, né? E, inclusive, tem um outro dado que assusta bastante. Aqui no Brasil foi feita uma pesquisa. Grande parte dos brasileiros, a maioria dos brasileiros, que escrevem as metas... 31 de dezembro ou 1º de janeiro, antes de terminar o carnaval, já abandonaram as metas. Né? Nossa. É pequeno o número de brasileiros que escrevem metas, mas mesmo daquele pequeno grupo que escreve, uma grande parte, mais da metade, já desistiu das metas antes de terminar o carnaval. Estamos falando ali em fevereiro, mais ou menos. Mas por quê? Por quê? Porque as pessoas têm medo de se comprometer. Se eu me comprometo com você e falo, não, eu vou ali, né? Tal dia, tal horário, eu vou estar no podcast, tal. Eu me comprometi com você. Agora, se eu não estivesse aqui, o Jun é um mentiroso, né? Então as pessoas têm medo de se comprometerem, de falar assim, eu vou aprender inglês, vou fazer a viagem dos sonhos, vou aprender tal coisa, né? As pessoas têm medo de se comprometerem, por quê? Porque elas não querem ser chamadas depois, né? As pessoas cobrarem e chamarem, o Jun tava mentindo ali, ele não fez, né? E o pior, elas não escrevem nem para elas mesmas, porque elas têm medo de se comprometerem com elas mesmas, né? Então, isso que é importante. Se a pessoa vai escrever uma meta, eu fala lá para 2, 3 pessoas e se compromete. E tem que colocar uma data para isso acontecer. Então, por exemplo, até 31 de dezembro de 2024 vou fazer tal. Porque se você não coloca uma data, aí pode ser qualquer tempo, né? Você não vai atrás daquilo. Então a meta, ela precisa realmente ter uma data e é importante que você se comprometa com as outras pessoas, que as pessoas saibam, que você torne isso público. Porque aí você não quer passar por mentiroso, não quer passar por mentirosa e você vai executar ali, vai atingir ali a meta. Sim, com certeza. Você tornar a meta pública, compartilhar com outras pessoas, você se compromete muito mais. Em relação a metas também, a meta ela não deve ser baseada nos outros e baseado em resultados, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar com o corpo malhado em 1 ano. A meta deve ser o quê? Eu vou fazer exercício tantas vezes por ano, que aí é algo que você mesmo consegue fazer e não depende dos outros. É isso? Como que a gente define essas metas? Vamos lá. Tem gente que fala assim, eu vou parar de fumar. Tá. Quando você vai parar? Até quando você vai parar de fumar? Eu vou parar de fumar, pode ser qualquer dia, né? Então, você tem que ter um dia. Então, vamos dizer o da academia, que você pegou um exemplo, né? Eu vou entrar na academia. Esse é um problema muito sério que às vezes o pessoal tem, né? A pessoa tá lá 20, 30 quilos acima do peso. E ela quer, hoje a nossa sociedade ela tá assim, imediatista, né? Então quer um milagre, quer perder esses 30 quilos ali em, sei lá, 1 mês, né? Tem coisas que não são possíveis, então você tem que ser uma meta que seja realista, né? E que seja sustentável. Então, vamos dizer assim, claro, tem que ter um acompanhamento médico, mas vamos dar aqui, eu não sou da área da saúde, mas vamos dar um exemplo, 10 quilos em 1 ano. Tá bom, né? Aparentemente é uma meta ok. Então 10 quilos até o dia 31 de dezembro, né, de 2024. Vamos dizer que fosse escrita no começo do ano. E aí, a pessoa tem que, então, criar ali o que ela vai precisar fazer. O que ela tem que... os setups iniciais. O que ela tem que fazer? Tem que se matricular numa academia? Tem que fazer uma consulta com um médico? Tem que fazer uma consulta com um nutricionista? Tem que fazer uma consulta com um cardiologista? Tem que comprar um tênis adequado ali para poder treinar? Então, essas são as questões ali iniciais que ela precisa fazer. Ela faz uma vez na vida e é o checklist. Fez... Cortou, claro, o médico vai ter o acompanhamento depois, mas fez ali a primeira consulta, se matriculou, tal. Aí depois ela vai fazer uma rotina. Que horas que você vai encaixar no seu dia a academia? Quantas vezes na semana você vai na academia? Tem gente que fala assim, eu vou começar agora, 7 dias na semana eu vou na academia. Quantas vezes você vai hoje? Nenhuma. Como é que você vai fazer 7?
né? Então começa lá com 2, 3, aí você vai aumentando, mas você vai pegando isso, né? Então, quando você vai escrever ali a meta, como você falou, a gente pode se inspirar nas outras pessoas, só que a gente não pode querer se comparar com as outras pessoas. Então eu posso me inspirar em algum amigo, algum conhecido, que pô, o cara mudou lá o corpo dele, mudou o estilo de vida, pô, me inspirou a fazer isso. Isso ok, só que você vai escrever suas próprias metas. Então qual que é a questão? Eu dei o exemplo aqui de 10 quilos, de repente são 2 quilos, de repente são 5 quilos, de repente são 15 quilos. Cada um tem o seu, né? Então você vai e compara lá com a sua meta. Compara você com você mesmo. E aí você tem que atingir essa meta. Aí ano que vem, então vou continuar aqui nesse processo. Tá, agora já perdi o principal, agora eu preciso perder um pouquinho menos. Tá, então talvez seja 5. Né? Então você que tem que ver aí a sua evolução e se comparar com você mesmo. Esse é um problema também que eu falo quando a gente vai viver de acordo com o nosso Ikigai. Né? Muitas vezes o pessoal fala assim, mas fulano estudou comigo, ciclano estudou comigo, tá lá, casado, casada, 3 filhos, empresas e não sei o que, tal. Tá, mas é a vida dele, é a vida dela. Qual que é a sua vida? O que você buscou para sua vida? De repente, você resolveu ir viajar, fazer intercâmbios, tal, e essa pessoa resolveu focar no trabalho que ela estava aqui, na carreira dela, e por isso que fez isso, focar na família e tal, né? Então, cada um tem o seu momento. Então, você tem que respeitar o seu tempo, respeitar o seu ritmo. E aí escreve as suas metas e você batalha contra você mesmo, né? Então é aquela briga ali para você atingir as metas, né? Então isso que é o principal, não querer ver as metas dos outros. Você pode se inspirar nos outros, mas tem que escrever as suas próprias metas. Entendi. E a vida, ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então nunca é tarde para você começar a organizar a sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar. Isso tem a ver, essa melhoria, isso tem a ver com melhoria contínua, que é o pilar número 1 do método MAB, que é o Kaizen, a melhoria contínua. Isso, o Kaizen, né, ele ficou muito conhecido ali nas empresas, né? Então, como é que surgiu o Kaizen? Na verdade, depois da guerra, o Japão estava destruído. Então, as empresas japonesas precisavam ver ali maneiras de poder competir, poder se reestruturar e tal. Não tinha o poder de fazer grandes investimentos financeiros. Então eram pequenas melhorias no dia a dia. Então esse conceito deu muito certo, tanto é que se espalhou pelo mundo todo. E hoje o Kaizen ele é utilizado em diversas áreas. Então a gente pode trazer o Kaizen para a área pessoal. Então como é que você vai melhorar? Né? O que você precisa melhorar? Então, quero melhorar minha área intelectual. Por exemplo, a pessoa quer ler mais. A pessoa não tem o hábito da leitura. Aí vira pra mim e fala assim, João, eu quero ler agora. Eu falo, tá, quanto que você lê hoje? 0. Quantos livros você lê em um ano? Nenhum. Então eu vou ler 24 livros no ano. Eu falo, não, você não vai conseguir ler 24 livros no ano se você não ler nenhum. Começa com 6, coloca uma meta de 6 livros no ano. Mas é muito fácil. É fácil, mas você vai pegar o hábito. Você vai ler lá 15 minutos, 20 minutos por dia, você vai pegando o hábito. Aí ano que vem, você coloca 12. Aí é um livro por mês. Depois, 24. Depois... Então você vai aumentando de acordo com o seu ponto, né? Então, melhoria contínua. E aí, melhoria contínua em várias áreas, né? Então, aqui a gente deu um exemplo, parte intelectual, mas pode ter a parte da saúde, como a gente estava falando, pode ter a parte financeira, pode ter a parte espiritual, pode ter a parte com relacionamentos familiares. Então, o que você quer melhorar? Né? Qual aspecto da vida você quer melhorar? E no método MAB, a gente trabalha justamente isso. Quando eu falo, a gente vai equilibrar as áreas da vida, o pessoal fala assim, mas como é que eu vou equilibrar as áreas da minha vida? Não tem como eu manter tudo igual. Aí eu falo, então, deixa eu explicar o conceito de equilíbrio que a gente trabalha no método MAB. Eu sei que tem momentos que você vai estar focando mais na parte profissional, tem momentos que você vai estar focando mais na saúde, tem momentos que você vai estar focando mais no relacionamento familiar, né? Só que quando a gente focar em uma área, por exemplo, saúde, a gente tem que focar nela, mas não pode esquecer as outras. Então eu gosto de fazer uma analogia. Você vai focar nela que as outras também vão ser impulsionadas para cima. A analogia que eu faço é, a gente tá lá na praia, tá na praia, você tá olhando os barquinhos lá, maré. Quando a maré sobe, todos os barcos não vão subir iguais? Então é isso. Então quando a gente foca em uma área e essa área ela começa a melhorar, as outras áreas vão subir também. É o processo de alavancagem, né? Então eu falo assim, qual área aqui da sua vida que você vai focar, que a gente vai criar aqui, vai trabalhar de uma maneira mais intensa, que você vai ter resultados para outra, vai alavancar as outras áreas, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar. Quando a gente fala equilíbrio, tudo bem, um momento ou outro você vai focar um pouco mais em outra área, uma ou outra área, mas isso vai fazer com que todas as áreas elas cresçam juntas, né? Então essa é a questão de equilíbrio assim, que a gente tem que
que trabalhar aí para poder se desenvolver, né, cada vez mais. E aí usa justamente a questão do Kaizen, né? Então a gente vai trabalhando e vai melhorando nas diversas áreas da vida. Então, já que a gente estava falando de metas, né? Qual que é um grande, até um insight aí pro pessoal que está assistindo a gente, né? Às vezes as pessoas elas escrevem 10, 20, 30 metas no ano. E chega outro ano, tem a mesma lista, basicamente. Muda uma outra coisa, né? Então o pessoal, esse ano eu vou parar de fumar. Aí chegou outro ano, aí os amigos até brincam, né? Já sei, esse ano você vai parar de fumar. Esse ano eu vou fazer a minha viagem dos sonhos. Aí passa 2, 3 anos, o pessoal, já sei, esse ano você vai parar a viagem dos sonhos. Esse ano eu vou pra academia. Então o pessoal fica brincando. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas elas acabam criando tantas metas que elas não focam. Então o ideal, um exercício, é a pessoa criar lá, no máximo 5 metas no ano. Só que vai com profundidade. E aí quando eu falo com profundidade, é que assim, você vai criar as metas e você vai criar as rotinas diárias que vão te levar para atingir aquelas metas, né? E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Tem a agenda, uma questão que o pessoal faz muito, né? A questão ali do mito da produtividade. Minha agenda ela é cheia, né? Minha agenda, tá bom, pode estar cheia. Se ocupar não é produzir. Você pode estar fazendo um monte de coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Né? Então você tem que fazer atividades, tem que ter atividades na sua agenda que vão te levar para o lugar que você quer, para você atingir as metas e atingir os objetivos. E aí a gente vai trabalhando o Kaizen, né? Essa melhoria contínua aí nas diversas áreas. Então, ano após ano, você vai escolher o que você quer melhorar. O que você quer melhorar. E assim vai, né? Eu brinco que quando a gente está fazendo, como eu estou, né, com a empresa ali desde 2017, trabalhando de uma maneira mais, vamos dizer, aprofundada na questão do desenvolvimento pessoal, alguns amigos ali próximos da parte de faculdade, mesmo colégio, né, brincam assim, Jun, você já está trabalhando bastante nessa área, então sua vida deve estar ali perfeita, né? Eu falo assim, cara, o dia que a minha vida estiver perfeita, né, é que eu morri. Eu brinco que é como se estivesse ali no hospital lá, né? Os seriados que tem lá, filme que tem, o pessoal tá lá no monitor, né? Sobe e desce. Nossa vida é isso, sobe e desce. Quando para, o que é? O cara morreu, né? Então eu falo, quando a vida estiver perfeita, pronto, eu já estou pronto para não estar mais nesse mundo aqui, né? Então isso é o que eu acredito. Então a gente vai ter nossos altos e baixos. E o Ikigai, quando a pessoa descobre o Ikigai, tá caindo a energia, ela sabe o que ela precisa fazer para ela subir mais rápido. Isso evita da pessoa chegar, né, e passar aí por problemas sérios que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade, que é, por exemplo, a depressão. Né? Então a pessoa tá caindo a energia, aí ela já faz alguma coisa que vai mudar essa energia dela para que ela volte ao estado ali, né? E não caia cada vez mais a energia que pode acabar levando até um quadro de depressão, né? Entendi, então, entendi. O Ikigai, ele é o propósito de vida. Uhum. Eu posso ter o meu Ikigai trabalhando e o financeiro não ser o meu propósito de vida, não ter ligação com o meu propósito de vida. Como que eu posso fazer para encontrar o meu Ikigai sem ser na questão financeira? Vamos lá, isso foi uma boa pergunta. Tem muitas pessoas que elas têm, vamos dizer, a parte financeira delas está resolvida, né? Um exemplo. Só que elas não têm, assim, o prazer de fazer algumas atividades. Ou elas querem fazer atividades que vão dar mais prazer. Muitas vezes as pessoas encontram isso nas atividades aí das organizações não governamentais, né? Então eu falo assim, nas organizações não governamentais, muitas vezes a pessoa está lá, se dedica, não recebe nada financeiramente, pelo contrário, muitas vezes coloca dinheiro, né? Coloca recursos do próprio bolso, mas sai de lá, parece que com uma energia renovada. Não é? Aí o que eu faço? O desafio para as pessoas é o seguinte, se você faz tudo isso nas organizações não governamentais, associações, qualquer entidade que seja, já imaginou você trabalhar com aquilo que você gosta, sair energizado, da mesma maneira que você sai quando você vai naquele projeto e ainda ser bem remunerado por isso, né? Então isso que a gente precisa mudar a nossa cabeça, né? Mudar a nossa cabeça, porque quando eu começo a falar de propósito de vida ou quando eu falo sobre Ikigai mesmo, as pessoas falam assim, Jun, ou eu vivo do meu propósito, e aí usa aquela palavra que eu não gosto, né? Ou eu ganho dinheiro. Eu falo, peraí, já vamos mudar. Seria ou eu vivo do meu propósito ou eu faço dinheiro. Mas eu falo assim, o meu desafio ou a minha provocação é o seguinte, por que não viver de acordo com o seu propósito e fazer dinheiro? Né? Aí a pessoa fala, é possível. Né? Então começar a mostrar outros caminhos. Então mostrar que é possível, né? Não é uma utopia, não dá para fazer isso, não tenho como fazer isso. Tem,
Todo mundo tem, só que tem que se programar, tem que se planejar, né? Tem que fazer de uma maneira que seja sustentável ao longo do tempo, né? Eu escuto às vezes o tal do queimar a ponte. Eu falo, para algumas situações serve, mas não pode ser assim para todo mundo. Tem pessoas e pessoas. Então a gente precisa entender muito bem qual que é, vamos dizer, o momento daquela pessoa e se a pessoa está preparada para aquilo. Geralmente, a grande maioria das pessoas não. Precisa fazer aquela preparação que eu te falei, né? Ter ali uma preparação financeira, ter uma preparação, saber que você vai abrir um negócio, dificilmente você vai ter o mesmo valor que você recebia de salário no primeiro mês. Só que tem gente que não tem essa visão. Fala assim, eu vou sair e já vou receber a mesma coisa que eu recebi. Não, você tem que estruturar, você tem que montar. Então, por isso que você tem que ter a reserva financeira, né? Para que você faça esse processo de uma maneira tranquila. Agora, se a pessoa não tem o recurso para ela viver basicamente, para pagar lá moradia, alimentação, saúde, aí ela vai começar a fazer um monte de bico ou um monte de outras atividades e não vai focar naquilo que ela deveria focar. E ela vai falar, tá vendo? Não dá para eu viver daquilo que eu gosto, dá para eu empreender, não dá para eu abrir aqui o meu negócio, né? Então, isso que acaba tendo. As pessoas não planejam e as pessoas não têm essa visão a longo prazo do que elas precisam fazer para que elas possam aí viver, né? Então, o ideal é a gente trabalhar, a gente planejar e fazer todo esse trabalho de uma maneira tranquila e de uma maneira que eu sempre falo. A gente tem que se divertir o que a gente está fazendo, né? Então, no começo aqui da nossa conversa, a gente falou um pouquinho sobre a JCI, sobre os cargos que eu ocupei dentro da organização de voluntário. Claro, eu fiz uma carreira, eu planejei uma carreira dentro da organização. Mas eu sempre falei pro pessoal, aqui a gente tem que se divertir. Aqui a gente tem que se divertir. Porque eu poderia não ter chegado às presidências. Só que aí, será que eu seria frustrado de não ter chegado? Não, eu me diverti muito durante os anos de preparação, né? Isso serve para qualquer área, para as carreiras, né? Para qualquer área. Então a gente tem que se divertir, né? E se divertindo aí ao longo do tempo. Sim, sim, com certeza. Um dos maiores problemas também para se alcançar o resultado que você deseja é a falta de foco. É você se distrair, você perder o foco naquilo que você busca. Como que esse, inclusive, é o terceiro pilar do método MAB. Como dizer não para as outras coisas? Como dizer sim só para o que você busca? Então, como dizer não, né? Isso aí é acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje também, né? Vamos fazer a coisa? Vamos, né? A gente tem dificuldade em falar não. Quando você tem o seu Ikigai muito bem claro, aquilo que você quer, você vai ter as suas metas, você vai ter seus objetivos. E aí é mais fácil você falar, putz, obrigado, isso aqui não é pra mim, né? Só que às vezes as pessoas têm medo de falar, obrigado pelo convite, isso aqui não é pra mim. E aí, o que o outro vai pensar? Como é que o outro vai ficar? Então, aí que é legal também entra a questão do nosso conhecimento, da nossa rede, né? Você vai dizer um não de uma maneira que a pessoa não vai ficar brava com você, que é o seguinte, putz, obrigado pelo convite. Participar lá do podcast não é pra mim, mas eu tenho um conhecido aqui que eu acho que vai casar muito aí com o seu projeto. Deixa eu te apresentar. Então você pode fazer isso, né? E aí você começa a dizer, não é pra mim, mas pode ser pra outra pessoa. Ou então você fala, não é pra mim, não conheço ninguém no momento, mas se eu conhecer eu posso te apresentar, né? Então quando a gente tem os objetivos, as metas claras, é mais fácil você dizer não, né? Porque tem gente que fala sim pra tudo porque ela quer agradar a outra pessoa. Só que aí, às vezes ela começa a ficar sobrecarregada, começa a encher a agenda dela de atividade que não vai levar ela pra lugar nenhum, deixa de fazer as coisas dela, que ela precisa fazer, e aí tem que entregar um projeto e tem o prazo. E ela não fez as coisas que deveria ter feito, por quê? Porque foi fazer alguma outra coisa para agradar a pessoa, né? A outra pessoa, para não dizer não para outra pessoa. E aí ela mesmo passa estresse, né? Fica lá, vira à noite e tal, para entregar um projeto, entregar uma atividade. Então, primeira coisa é você ter clareza. Então, o que você quer, quais são os seus objetivos, né? Eu brinco, como é que você quer estar daqui 20 anos? Como você quer estar daqui 15 anos? 10 anos, 5 anos. No próximo ano, tá bom. Então, tem que pensar que tudo isso é um processo. Às vezes a pessoa vai lá e fala assim, sei lá, vamos pegar um exemplo financeiro. A pessoa tem lá, hoje está faturando lá 5 mil reais por mês. E ela fala assim, daqui 5 anos eu quero ter 50 mil. Só que se a gente para e pensa assim, de hoje para 5, para 50... é muito se a pessoa parar e olhar assim, só o número direto, né? 10 vezes. Só que ela não entende que é um processo. Então ela tem que dividir isso em 5 anos. Do ano 0 ao primeiro, né? O primeiro ano, quanto que ela vai
chegar lá no primeiro ano? E o que ela precisa fazer durante esses 12 meses? E depois? E depois? Então, quando a gente começa a dividir isso e fazer as rotinas de maneira que vão nos levar onde a gente quer, aí a pessoa consegue atingir a meta. Agora, se ficar muito distante e ela não vê que isso é um processo, ela não se concentra nas próximas atividades, ela desiste da meta. Por isso que muita gente acaba desistindo, né? Então tem que pensar nessa questão aí do processo. E o foco que você falou. Como que a pessoa vai manter o foco? Como é que ela não vai desistir da meta? Tem que ter um porquê claro. Por que você está escrevendo essa meta? Por que você vai na academia todo dia? Por que você vai no nutricionista? Por que você vai no cardiologista? Né? Por que você vai no endócrino? Então tem que ter um porquê muito claro, senão a pessoa desiste. Né? Tem gente que fala assim, eu quero começar a meditar. Por que você quer meditar? Né? Eu quero aprender inglês. Por que você quer aprender inglês? Senão no primeiro desafio que tiver, primeira dificuldade que tiver, a pessoa desiste. A academia é o clássico, né? É o famoso JAX. Já que eu não fui segunda e eu tinha falado que eu ia todos os dias, eu não vou bater aqui a minha meta de 100%. Então essa semana eu não vou. Tá, então coloca lá que você vai no mínimo 3 vezes na semana. Aí você não foi segunda, tá, mas você vai ter essa quarta e quinta, por exemplo. Aí você cumpriu lá 3 vezes na semana. E aí você vai pegando o ritmo. Então assim, você tem que ter um porquê muito claro. Isso que as pessoas acabam não definindo, né? E acaba escrevendo as metas, às vezes, só por escrever. E aquele motivo ali, né? Não é muito forte para a pessoa. Então tem que ter muito forte. Exemplo, tem gente que cria as metas financeiras, né? Quero fazer mais dinheiro. Quanto mais do que você faz hoje? Né? E por que você quer fazer mais dinheiro? O que isso vai te trazer de benefício? Né? Então isso são coisas que as pessoas devem fazer. Né? E aí para quem estiver escrevendo meta, até dá uma ideia aí, né? A gente já falou de externar a meta, ter alguém lá que você vai se comprometer. Mas a meta, a gente vai atrás dos nossos objetivos por 2 pontos, né? É pelo prazer ou pela dor. Então eu falei, a questão ali financeira, John, vou poder fazer isso, tal. Ok, então prazer. E se você não atingir essa meta, sei lá, até 31 de dezembro, o que você vai fazer? Tem que ser pela dor. Então, por exemplo, o cara que tem uma barba, então eu vou raspar minha barba, né? Aí ele vai pelo prazer dele ter aqueles benefícios, ou vai pela dor que ele não vai querer raspar a barba, né? E se comprometer com a outra pessoa. Então, essas aí são algumas ideias aí, pessoal que está escrevendo as metas aí para poder ajudar. Muito legal. Essa questão de metas é realmente algo que a gente precisa implementar, porque senão, se você não tiver um plano, você acaba deixando a vida levar, né? Então... a música lá do Zeca Pagodinho, né? É muito boa a música, mas na verdade a gente tem que ter ali nosso rumo, né? Sim. O quarto pilar é o relacionamento. Você falou que não só networking, mas nós nos conhecemos através de um grupo de networking. Você já esteve com o imperador do Japão, já fez networking com pessoas com culturas totalmente diferentes. Qual que como que a gente pode fazer networking com pessoas diferentes? Esse ponto, né, que você comentou sobre o networking é muito importante. Então eu tenho ali, na verdade, né, por ter participado da JCI, eu fui convidado para participar de uma academia onde tinham ali 100 membros, 100 presidentes nacionais do mundo todo, e aí, além disso, mais 100 membros da JCI do Japão. E ali, então, hoje eu brinco que eu posso ir para qualquer lugar do mundo, eu uso o WhatsApp lá, falo com o pessoal, eles vão me receber nos países, né? E um outro programa, eu fui convidado pelo governo japonês, pelo Ministério de Relações Exteriores do Japão, para participar de um programa para os futuros líderes Nikkeis da América Latina. Nesse programa, nós fomos recebidos ali pelos políticos, né? E pelo, então, ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, né? E pela família imperial do Japão. Então, no Japão também eu tenho grandes amigos, que eu fiz durante esses eventos e também na participação em outras organizações, né? E aqui no Brasil também. Então a gente tem essa rede aí de relacionamento, vamos assim dizer. Mas como fazer, né? Ou como ter realmente essa questão ali mais próxima, como a gente criar essa rede de relacionamentos. Eu acho que o mais importante é você estar preocupado com a outra pessoa, realmente em como você pode ajudar. E não tipo, o que eu posso tirar daquela pessoa? Esse é um grande erro. Você também deve perceber isso. Tem pessoas que se aproximam de mim, se aproximam de você, de todas as pessoas, querendo tirar algum benefício. A gente sabe, a gente sente o que essas pessoas querem, né? Então a primeira pessoa é você ver, como é que de repente eu posso conectar? Às vezes não sou eu que tenho a solução, mas eu conheço alguém que eu posso conectar, né? Então ouvir a pessoa de uma maneira atenta. Então o que você faz? Como é que a gente pode trabalhar junto? É possível fazer uma parceria? Não é possível. Putz, mas eu conheço fulano, conheço ciclano, né? Então isso seria mais na parte dos negócios.
Mas e o relacionamento geral? Os amigos, né? Família. Você precisa entender. Você precisa ouvir atentamente as pessoas. E para isso a gente precisa estar presente, né? Eu brinco aquele... E aí, como vai? Tudo bem? Precisa ser verdadeiro. E se a pessoa parar e falar pra você, não, eu não tô bem. Será que você vai ter lá 5 minutos, 10 minutos para poder conversar com aquela pessoa? Ou você só perguntou no automático, né? Então é o tal do cuidado com a outra pessoa. A gente precisa realmente ver se as pessoas estão bem e como que a gente pode, né? Conectar, como é que a gente pode ajudar essas pessoas, né? E como que a gente pode, às vezes, também conectar outras pessoas ali em comum e ampliando aí essa rede, ampliando aí esses relacionamentos, né? E o mais importante, que a gente precisa saber que cada um tem a sua personalidade, né? Então a gente precisa saber lidar com as outras pessoas. Às vezes eu vou falar de uma maneira com você e tem uma outra pessoa do seu time que eu preciso conversar com uma outra maneira, explicar um projeto de uma outra maneira. Não é a mesma linguagem que vai servir para todo mundo. Então, como que eu vou apresentar um projeto para determinada pessoa, né? Para que às vezes amigos aí estão conversando entre eles, falam de uma maneira, ok. Aí você vai falar com alguém do seu time lá que não tem essa intimidade toda, você vai falar, pode soar um pouco agressivo, ele não pode gostar da maneira que você falou, né? Então entender aí as particularidades de cada um, né? Então isso são algumas maneiras aí que a gente vai, vamos dizer, se aproximando, vai se conectando cada vez melhor com os outros. Show de bola. Realmente, ser interessante antes de ser interessado. Isso. O lema do networking. Bom, estamos partindo aqui para os nossos minutos finais. Eu sempre faço a pergunta aqui para os convidados que tem uma frase do Napoleão Hill que todo fracasso gera uma semente de oportunidade igual ou maior. Qual que foi um fracasso na sua vida que você conseguiu dar a volta por cima e tirou uma oportunidade maior daquela situação? Cara, bom, na verdade, eu passei aí por um susto, né? Tive um problema de saúde muito sério. Faz aí um tempinho, né? Problema na garganta aí muito sério. E aí, na verdade, eu resolvi ali... Era antes de ter essa questão de inteligência artificial e tal. Eu falei, não, eu preciso que as pessoas conheçam mais ali os conteúdos e tal, né? E aí, então, uma das maneiras que eu achei para poder... Eu fazia muita parte de palestra e atividades presenciais, né? E aí, uma das maneiras que eu encontrei foi de partir ali para o digital, né? Então, partir ali para os cursos digitais. Hoje em dia, então, eu tenho esses cursos. Então, posso dizer aí que não foi bem um fracasso, mas foi uma situação que eu passei muito séria, porque imagina você chegar lá e falar, bom, posso perder minha voz aí, como é que eu vou fazer, né? E aí, na época, eu criei muito conteúdo, muito conteúdo, que eu falei, mais pra frente, vamos inventar alguma coisa que se eu perder minha voz, vamos poder aí usar como robô. E hoje já tem essa tecnologia, né? Mas não existia na época. Então, ao pensar nisso, eu também pensei como é que eu posso fazer que mais pessoas tenham acesso. Então, comecei a divulgar mais nas mídias sociais. Tem muito conteúdo, não é só curso pago, tem muito conteúdo gratuito. Então, nas mídias sociais e tal, para que mais pessoas conheçam o método, para que mais pessoas conheçam o Ikigai, para que mais pessoas consigam melhorar sua vida, né? Então, isso aí foi uma mudança aí, vamos dizer, né? Uma virada de chave que antes era quase que 100% no presencial, né? Então, palestras, workshops presenciais, e aí transformei pro online, né? Para que consiga aí atingir mais pessoas. E hoje tem gente aí do Brasil inteiro, tem gente aí, né, de outros países, Bolívia, Peru, Colômbia, Estados Unidos, né? Então, que a gente consegue atender aí que a mensagem chega, né? Que eu não preciso estar lá fisicamente, né? Show de bola. E pra gente finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está ouvindo a gente, que às vezes está perdido, está infeliz, que está precisando encontrar o seu Ikigai aí ou perseguir os seus sonhos. Legal. Bom, então uma mensagem, né, para quem tá precisando aí seguir aí os seus sonhos é o seguinte: você tem que colocar na sua cabeça que você, né, aí vai falar um pouco o arquiteto. Você foi um projeto, todos nós somos um projeto. E todo projeto ele é criado para dar certo. Então você foi criada para dar certo, tá? Então isso você precisa colocar na sua cabeça isso e você precisa identificar. Às vezes você pode estar falando, nossa, mas está muito ruim, eu não quero fazer isso, tal. Você tem que ver se não é o ambiente onde você está. Muitas vezes você gosta de fazer aquilo, você quer trabalhar com aquilo, só que está num ambiente inadequado, né? E aí você muda de ambiente, muda de empresa, muda de local, né? E muda ali o círculo que você tá e você consegue ter
mais alegria, consegue ter mais felicidade, né? Mas o principal é o seguinte, todos nós somos, né, um projeto e todos os projetos eles foram criados para dar certo. Isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça e se ainda não deu certo para você, tem que criar suas metas e não desistir, né? Você tem que persistir e tem que realmente trabalhar para que isso aconteça, né? Então, quando a gente tem as metas definidas e a gente se coloca em ação, a gente consegue atingir os nossos objetivos, a gente consegue atingir os nossos resultados. Bom, baita aula aqui hoje. Só depende de você, o seu sucesso, não depende de governo, não depende do seu marido, não depende da sua esposa. Nós tivemos aqui hoje com o Jun Mabi. Se você quiser acessar as redes sociais dele, vai estar aqui embaixo, vai estar aqui na tela também. Segue ele lá, conhece, consome os conteúdos gratuitos dele, vê lá o método MAB também, que ele vai ajudar você a conseguir atingir os seus objetivos. Por hoje é só, nos vemos no próximo Nós Podcast.